Olá pessoal, tudo tranquilo? Nós vamos começar agora a nossa aula número 4. Vamos dar continuidade àquela parte de simbologia e eu vou deixar um outro lembretezinho para vocês, né, que estão assistindo o vídeo. Primeiro, esse tipo de aula que envolve esses símbolos é de extrema importância dentro da área de instrumentação. Então, as pessoas que estão iniciando no canal, que estão começando a ver o vídeo, não parem no meio do caminho, porque é perda de tempo. Se for parar no meio do caminho, é preferível até a gente não assistir, deixar para lá o vídeo. Por quê? Porque é perda de tempo. E às vezes você vai assistir um outro, um terceiro, um quarto, um quinto vídeo e vai falar assim, poxa, mas eu estou vendo isso aí, está falando sobre isso, e eu não sei o que é isso, ele não falou e tal, porque não assistiu até o final. Então, a gente tem que começar a adotar uma certa postura de disciplina com relação a isso. Uma outra coisa é o seguinte, nós temos o nosso mercado está tendo uma tendência de aquecimento. Então, a nossa indústria está começando a dar sinais de melhora, principalmente a indústria de petróleo e gás. Os investimentos que foram feitos, os investimentos estrangeiros, e o mercado aponta justamente para a necessidade de técnicos de instrumentação e automação. É claro que a área de mecânica, elétrica, eletrônica, todas essas áreas serão importantes dentro de uma área de manutenção. Mas a instrumentação e automação, ela envolve quase tudo, é um conhecimento muito abrangente. Você precisa conhecer mecânica, eletrônica, elétrica e mais alguma coisa. E conhecer essas simbologias aqui é fundamental para entendimento dos nossos sistemas, dos nossos equipamentos, para fazer manutenção, saber exatamente quando é que parou, uma válvula parou de funcionar, uma bomba parou de funcionar. Então, o apelo que eu faço aqui a todos vocês é o seguinte: não parem pelo meio do caminho, vamos seguir esse canal, vamos seguir essa série Automação e Instrumentação, porque o ganho de aprendizado para vocês vai ser muito grande. Talvez tenhamos concurso esse ano para a Petrobras, ainda não está certo, mas é possível que tenha, não só para a Petrobras, mas para a vida em geral de quem está querendo trabalhar na área de manutenção industrial voltada para esse segmento de petróleo e gás, tá bom, gente? Então, vamos ao vídeo. Pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha aqui. Ainda falando das simbologias que vocês vão utilizar para identificar os processos industriais, para olhar os fluxogramas de engenharia, os equipamentos, os componentes, as válvulas de controle, os instrumentos de medidas. Cada instrumento de medida, cada válvula de controle, cada equipamento industrial vai ter uma simbologia. E a gente vai precisar se familiarizar bastante com essa simbologia para que vocês possam identificar os equipamentos, porque vocês vão fazer a manutenção desses equipamentos, vão localizar os equipamentos dentro do processo e então vão precisar de uma grande familiarização. Então aqui é a nossa aula número 4, dando prosseguimento à parte de simbologias, e aqui eu tenho uma série de equipamentos. Por exemplo, válvula manual, são aquelas válvulas que você, com a mão, você consegue manusear para abrir ou fechar. Válvula pneumática, que depende de uma energia pneumática, tem ar comprimido em cima da válvula, tem um diafragma que recebe a pressão de ar comprimido e que vai transformar aquela pressão em força. Pressão igual a força sobre a área. Se você aplica uma pressão em cima de uma área, você vai transformar essa pressão em força. E essa força vai atuar na chamada haste da válvula. A haste ela vai descer e vai se equilibrar com a força da mola. Então aqui embaixo tem uma mola, aqui em cima tem a força gerada pela pressão. Vai haver um ponto de equilíbrio entre a força da mola e a força gerada pela pressão. O que vai acontecer? O seu obturador, que é a parte que está acoplada à haste e
que vai tampar, vai vedar completamente, ou vai vedar parcialmente, ou vai abrir completamente a válvula, ele vai dar um passeio pela abertura da válvula, aí você vai controlar, você vai conseguir fazer o controle do fluxo que está passando, ok? Então, quando a válvula é pneumática, ela tem aquele chapeuzinho, aí você já sabe que ali vai ter ar comprimido sendo utilizado. Nesse outro tipo aqui, eu já tenho um motor. A válvula é o que? A válvula é motorizada. O motor pode ser um motor de corrente alternada, um motor AC trifásico, forte, parrudo, e vai ter uma redução mecânica que vai transformar aquela energia em força. Então você vai ter um torque muito grande, porque dependendo da linha que aquela válvula estiver colocada, tu imagina uma linha de 44 polegadas passando petróleo. Imagina uma situação dessa. Imagina a força que essa válvula tem que gerar para fechar ou para abrir essa válvula. Então, da mesma forma com que você está girando para fechar um registro, girando a alavanca para a rodinha que está acoplada lá no registro para abrir ou para fechar, a válvula vai fazer isso também. Ela pode ser uma válvula rotativa, pode ser uma válvula com haste para fazer o vedamento nessa direção aqui. Mas de qualquer forma, as válvulas motorizadas, elas já trabalham com motor de corrente alternada. Você pode abrir, pode fechar, ou pode parar, e você vai ter as sinalizações da válvula motorizada. Você tem algumas chavinhas de final de curso que vão dizer para você: válvula totalmente aberta, válvula totalmente fechada, a válvula ainda está em curso, e o motorzinho funcionando, você está alimentando o motor. E através de comandos, nós vamos fazer abertura, fechamento, parada, tudo isso. Então, válvula motorizada, apresento para vocês a simbologia. Esse tipo de válvula aqui já é uma válvula hidráulica. Que tipo de energia é utilizada para a movimentação dessa haste ou para movimentar o giro de algum obturador? Que tipo de energia é utilizada? É energia hidráulica, é força de óleo pressurizado que vai fazer aquela abertura ou aquele fechamento. Quando nós precisamos, quando a gente precisa, por exemplo, de muita força gerada, o ar comprimido pode ser trocado pela força hidráulica de um óleo. E aí então você tem a movimentação de abertura e fechamento da válvula. Nós vamos ver isso com mais detalhes depois. O nosso foco aqui é simbologia. Então, válvula hidráulica. A válvula borboleta, ela é um tipo de válvula diferente um pouquinho, porque ela foi criada para não te oferecer uma grande perda de carga. Ela foi criada para minimizar, reduzir a perda de carga. O que é a perda de carga? É quando você fecha completamente uma linha, ou abre, ou na hora da abertura você provoca uma resistência mecânica muito grande para o fluxo. A válvula borboleta, ela tem, na verdade, imagina um tubo aqui, e agora você imagina que dentro do tubo você tem, né, o movimento de um disco. Quando esse disco está nessa posição aqui, a perda de carga é praticamente nenhuma. À medida que ele vai se deslocando, vai aumentando a perda de carga até a válvula ficar completamente fechada. Mas esse tipo de situação vai te promover uma boa curva, né, dentro desse movimento aqui. Ele vai minimizar as perdas de carga ao longo da abertura e do fechamento da válvula. E ele é borboleta porque se assemelha aí a uma asa de borboleta, alguma coisa um pouquinho mais delicada, né, que vai fazer a abertura e fechamento da sua válvula. Válvula borboleta, aqui nós temos uma válvula pneumática, só que ela é auto-atuada, ela usa a energia da própria linha. Aqui, quando você pegar a tomada for desse lado aqui, se o fluxo estiver nesse sentido, vamos supor que o fluxo esteja assim, você tem duas alternativas. Você pode fazer uma tomada desse lado aqui ou uma tomada desse lado aqui.
Normalmente é desse lado aqui. Então, quando a tomada é desse lado, a gente fala que a tomada ajusante. E quando a tomada é desse outro lado aqui, a gente fala que a tomada é amontante. Qual é a diferença? Como é que eu vou saber? Lembra do seguinte, a montante é onde tem o maior potencial. Então, o potencial, a pressão aqui sempre é maior do que aqui, porque você vai ter a perda de carga natural provocada pela válvula. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma tomada ajusante e essa tomada de pressão vai ajudar a fazer a operação da própria válvula. Qual é a ideia? É você manter a vazão ali mais ou menos constante, porque à medida que a vazão aumenta, você vai ter mais pressão. E aí, você tendo mais pressão, você vai fechar tentando regular a vazão. Então, essas válvulas são muito utilizadas para fazer regulagem de pressão ou regulagem da vazão, por conta de você utilizar a própria pressão da linha para abrir ou fechar um pouquinho mais a tua válvula. Bomba centrífuga é aquela bomba que vai gerar a passagem do fluido, vai acelerar o fluido a partir do giro de um elemento mecânico que vai fazer com que haja o deslocamento do produto. Então, essa aqui é a bomba centrífuga. Turbina. Essa simbologia de turbina, as turbinas são muito utilizadas para você fazer geração de energia. Por exemplo, você pode ter uma turbina a gás, pode ter uma turbina a óleo combustível, pode ter até uma turbina a vapor. Você vai utilizar o calor para gerar o vapor e o vapor para gerar a sua turbina. E a turbina pode mover um gerador de energia elétrica. Então são elementos geradores de energia. Então essa é a simbologia da turbina. O outro elemento muito legal que vai continuar aparecendo nos nossos fluxogramas de engenharia vai ser o nosso trocador de calor. Olha que beleza, uma simbologia fácil de entender, né? Por quê? Porque normalmente você tem um fluido a ser aquecido entrando no trocador de calor e saindo de um outro lado qualquer, saindo por aqui. E aqui vai entrar e vai sair um fluido aquecedor. É aquele fluido que vai trocar calor com o fluido a ser aquecido. Imagina que eu quero, por exemplo, mandar energia para um óleo térmico, um óleo que vai fazer o motor do navio andar. Então, esses óleos normalmente, quando frios, têm uma viscosidade muito elevada. Aí você precisa jogar o quê? Um outro óleo quente, que a gente chama óleo térmico, que vem de uma caldeira de óleo térmico, vai passar pelo trocador de calor. Aqui ele vai passar por uma serpentina, e essa serpentina vai trocar calor com o óleo que vai vir por aqui, que chegou aqui frio, vai sair do outro lado quente. Então isso é chamado trocador de calor ou permutador de calor também. É muito utilizado nas indústrias de uma forma geral, é super utilizado em navios, em plataformas. O tipo de equipamento assim é extremamente útil nos processos industriais, que vai aparecer muito na nossa vida aí de manutenção, projeto. Quem estiver querendo trabalhar nessa área industrial vai encontrar ou já encontra bastante esse tipo de equipamento, ok, pessoal? Então, gente, é isso. A gente vai dar uma paradinha por aqui hoje. E outra coisa, não esqueçam de dar o nosso like, ok? E aguardar o próximo vídeo, porque vai começar a ficar bacana, porque você vai ter uma série de símbolos novos aparecendo, vai começar a interpretar esquemas, a interpretar fluxogramas de engenharia, e aí vai começar a encaixar todo o conhecimento, tá certo, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana, e não esqueçam de dar o like, ok?